Podcast Rural. Hoje aqui no seu podcast Rural, a prosa é sobre erosão, um grande desafio ambiental. Quem está comigo aqui são as extensionistas da Emater, Ingrid Bicalho e Jordane Gomes, engenheiras agrônomas, está aqui proseando com a gente. O Fábio também está acompanhando aqui também lá da Emater. Bom, gente, a gente já trouxe um caso, uma vossoroca, para chamar bem a atenção. Falamos então o que é, quais são os tipos, o que causa. E agora a gente precisa falar dos impactos ambientais, agrícolas, sociais, econômicos. Você estava me contando lá atrás dessa questão aí da vossoroca, por exemplo, que deu uma área aproximada de 1 hectare. Perder 1 hectare de solo para qualquer tipo de cultivo numa propriedade rural é como se, por exemplo, a gente perdesse um veículo. Um taxista perde aí empenou a roda do meu carro, vou ter que trocar o jogo todo porque é um tipo só de roda, foi feito personalizado, enfim, algo mais ou menos nesse sentido. Então é uma perca muito grande que o produtor rural tem quando ele perde então o solo, que é o principal ativo dele. Então ele tem um buraco. O que eu vou fazer com esse buraco? Nada. Pelo contrário, tem que gastar dinheiro para tentar proteger aquilo ali, para ninguém sofrer um acidente. Pode sofrer algum tipo de questão de multa, por exemplo. Pode acontecer algum. Sim, o que acontece? Uma vez que a vossoroca se instalou, qual que é a responsabilidade do produtor? Tentar segurar o processo. Mas como que vai fazer isso, então, Ingrid? Até pouco tempo atrás, isso era economicamente inviável, porque quando a gente vai recuperar uma área com vossoroca, o vulto financeiro necessário ele é altíssimo, porque não basta só jogar terra no buraco, aquela terra está desestruturada. Você tem uma área toda estruturada, então você tem que reestruturar aquela área, recuperar o solo perdido estruturado. Então, como que eu vou citar, né, 2 situações que eu já acompanhei em produtores de café com certificação com esses problemas. Uma área, assim, e dimensões bem menores que essa que a gente presenciou. O que eles fizeram em uma área? Eles sempre falam assim, qual que é o conceito de vossoroca? É uma erosão de proporções maiores que atinge um lençol freático. Então, você olhou o buraco, tem um lençol freático, tem um veio de água, vossoroca. E aí, como que você recupera isso sem bloquear o fluxo de água lá do fundo e devolver o solo estruturado? E aí, o que eles fizeram nessa propriedade é lá em Patrocínio. Eles colocaram no fundo da vossoroca blocos de rocha para a água ter um caminho firme para ela poder passar. Sobre esses blocos de rocha, eles colocaram troncos de eucalipto para poder dar uma estrutura para o que viria por cima, que era o solo. Só que eles colocaram como? Em sacos biodegradáveis. Então eles fizeram toda a cobertura, o fechamento daquele buraco até o nível da superfície, aliás, até um pouco abaixo da superfície, com sacos de solo biodegradáveis, porque a expectativa é que no período de decomposição desse saco o solo já estaria mecanicamente compactado, então estruturado. E sobre esses sacos de solo, eles colocaram solo solto com gramíneas. E aí coloca gramínea, porque a gramínea ela tem um poder agregante no solo natural, porque o sistema radicular dela é muito expansivo. Sim. Então ela consegue promover essa agregação, reestruturar e segurar o solo. Essa foi uma prática que eu vi lá. Outra que eu vi, ela estava também uma vossoroca. Eles tinham um problema que a gente já falou no bloco anterior, da rampa e da declividade. E a área logo acima da vossoroca era um pasto. Então o que eles fizeram? Aí realmente foi até mais vultuoso, no meu ponto de vista, que é essa da reestruturação do solo. Eles reestruturaram a rampa
Então eles rebaixaram a declividade da rampa. Entendi. Diminuíram a declividade da rampa porque era um pasto, não era intenção nenhuma mudar o uso daquela área, o uso daquele solo. Então ia continuar a pastagem, mas eles vieram com máquinas para poder dar um abaixamento, uma redução na declividade daquela rampa. E aí na parede da Vossoroca eles colocaram paliçadas. Lá eles fizeram com eucalipto, mas o Danilo do IEF até sugeriu lá na nossa área fazer com bambu, né? Com bambu. Fazer a paliçada com bambu para ser um bloqueio para aquele solo, para ele ficar como se fosse uma parede mesmo, para ele não cair mais. Tá. Isso aí já é da parte de controle e prevenção, a gente vai deixar para aprofundar mais nisso lá, mas o Jordani, além disso tudo, as erosões, os impactos ambientais, né, interfere, por exemplo, no lençol freático? Interfere. Eu vou exemplificar, que foi até bom que a Ingrid deu esse start na parte de controle, para a gente ver bem o impacto que isso causa. Vamos falar aqui primeiro do impacto agrícola, né? Do ambiente agrícola, o que é que isso pode danificar. Ao passo que eu não penso o solo como um organismo vivo, eu vou ter esses problemas. Então a gente tem que ter em mente que esse solo é um organismo vivo e interage com os outros fatores ambientais. Então na parte agrícola eu vou ter essa perda da camada mais fértil do solo, como a Ingrid já deixou aqui bem claro, porque é nessa camada que tem micro-organismos, que tem matéria orgânica. Então com esse escoamento superficial eu perco essa parte fértil do solo. Isso vai causar o quê? Aí a gente vai tentar fazer o gancho já da parte agrícola e da parte ambiental. Vai causar, o que eu vou ter que fazer nesse solo? Intensificar minha adubação. Eu intensificando minha adubação, eu posso aumentar o quê? Essa área, ela pode sofrer um processo de desertificação. Então isso a gente já une essa parte agrícola com a ambiental, que são entrelaçadas. Outra coisa, a diminuição da infiltração dessa água no solo. O que é um impacto para a agricultura? Minha qualidade de água vai diminuir e meu volume de água vai diminuir, já que essa água passa de forma mais rápida pelo solo, escoando sem infiltrar. Superficialmente, superficialmente sem infiltrar. Então, o que eu vou ter problema aí também com a minha irrigação da minha área. Outra coisa isso tudo, né, vai causar aumento de custo, porque eu vou ter que aumentar a adubação, investir num sistema de irrigação melhor. Então isso aí eu vou ter aumento de custo. Na área ambiental, além disso tudo que a gente já falou, a gente tem destruição do ecossistema. Nessa área mesmo que a gente visitou, ali é terra arrasada, né, Ingrid? Então, e os animais que viviam ali? Né? E não só macroanimais que a gente vê, um micro-organismo ali que com certeza era bem rico por ser perto de nascente. Então também nessa parte ambiental, a destruição do ecossistema como um todo. Estou entendendo. O impacto social também, como eu falei, é muito grande. O produtor rural, ele na parte econômica interfere, na parte social e econômica, na parte social ele tem interferência também. A vida das pessoas ali próximas, elas podem ter quais tipos de impactos, Ingrid? Então, vai mudar no sentido da própria questão de segurança, porque nesse caso mesmo a residência da proprietária, ela não chega a ficar 500 metros de distância, né? Então, dependendo da dimensão, o risco próprio para a vida daquelas pessoas. Tem criança pequena, inclusive o filho dela acompanhou a gente com o neto, né, o menininho. Então, assim, tem todo um risco para a sobrevivência mesmo das pessoas. Sim. Às vezes, a própria permanência deles naquele local. Que a gente sabe que não são áreas tão grandes e, do ponto de vista social, ambiental e social, um assoreamento de nascente, isso é um crime ambiental. Assoreamento de rio também pode acontecer. Então a gente tem todo um impacto depois que quem for fiscalizar, quem for olhar, não vai ter às vezes essa compreensão que isso é um processo, que isso teve causas,
que isso não foi de responsabilidade daquele pessoal, porque realmente eles nem utilizavam aquela área. Então, na questão, se a gente for pensar na questão social, o maior prejuízo está realmente para o produtor. Tá, estou entendendo. Bom, eu preciso fazer uma pergunta aqui que eu acho que o nosso ouvinte pode estar querendo fazer também. No caso da erosão superficial, a gente consegue visualizar mais rapidamente e a vossoroca não. Quais são os sinais que o produtor rural, o proprietário rural, ou até mesmo na zona urbana, a pessoa consegue identificar que pode dar um problema no subsolo futuramente? O volume de água e a concentração desse volume. Tá. Porque geralmente o que gera uma vossoroca é uma ravina. E o que gera ravina é uma erosão em sulco. E o que gera erosão em sulco é erosão laminar. Então uma é resultado do agravamento da outra. Então vamos entender assim. Eu tenho uma área de plantio direto. Meu solo está coberto, tem palhada, tem qualidade. Esse solo, quando eu tenho uma chuva forte, ele está perdendo, eu estou tendo perda de solo? Estou tendo erosão? Estou. Não existe solo que não perca no processo de erosão hídrica. A gente sempre vai ter. São mais acentuados numa agricultura convencional, com aração, gradagem, são menos acentuados no plantio direto. Mas a perda, ela chega a 13 toneladas hectare ano no plantio direto. Numa área convencional, 220 toneladas hectare ano. Isso é a camada superficial do solo. O produtor não enxerga às vezes. Dependendo da intensidade da chuva, daquele processo, ele vai ver a exposição do sistema radicular. Aí ele consegue enxergar. Só que ele não tem nada que vai fazer. Pensa numa lavoura grande, extensa, como é que você vai tampar a raiz de todas as plantas, né? A gente está falando de mais de 500 mil plantas hectare. Então é muito complicado. E essa erosão, ela, por ser um processo natural, a água ela tende a buscar aí de gradientes maiores para menores. Então, se ela encontrou no terreno uma área de declividade, ela concentra ali. E aí o fluxo de água ele ocorre em 100% da superfície, mas ele é mais concentrado naquela declividade. E ela está retirando água dali, solo dali também. Então, forma-se o sulco. E esse sulco ele vai sendo aprofundado. Passou de 50 centímetros, ravina. Passou de 1 metro, chegou num lençol, vossoroca. O produtor ele consegue diminuir com práticas, mas o processo, o desenvolvimento, ele é mais ou menos assim. Só para complementar o que a Ingrid falou e respondendo sua pergunta, o produtor consegue ver no volume de água mesmo que escoa. Sim. Ele está vendo ali num solo que não tinha aquele escoamento mais volumoso, agora está tendo ali, então já é um ponto de atenção. Tá, estou entendendo. Porque realmente, naturalmente, a água vai escoar pela parte mais baixa, nível de altitude. Né? Então, se ela tem ali aquele ponto onde não tinha o alagamento, já começou a ter, então o produtor começa a ter que ter atenção. Bom, sobre controle e prevenção nós vamos falar já, mas sobre a questão dos impactos, o que você gostaria de acrescentar aí, Jordane? Nesses impactos sociais, assim, pensando numa área maior, de deslizamentos, de vossorocas mesmo, a gente pode pensar na diminuição da segurança alimentar, né? Exatamente. Já que eu vou ter menos áreas para plantio, menos alimento. E o solo, ele é suporte da atividade agrícola. Sim. Mesmo que a gente tenha hoje, por exemplo, cultivos hidropônicos, né, que excluem a necessidade do solo, a maior parte da produção de alimento mundial, ela se dá em cima do solo. Então, ele é base para a alimentação. A gente também pode ter migração. Vamos pensar aí numa área de erosão na cidade. Para onde que aquele pessoal que foi atingido vai? Sim. Então vai começar a ter um processo de migração. Então, se a gente pensar nisso em uma amplitude maior, os problemas são enormes. Eu vou exemplificar isso aí porque é um caso que aconteceu no ano passado. Vocês se lembram das enchentes do Rio Grande do Sul. E eu vi, dentre diversos vídeos, um vídeo de um produtor rural que ele falou assim: o solo da minha fazenda foi levado, ficou na rocha. Uma área gigantesca, eles caminhando assim, um pequeno produtor rural chorando porque um solo da minha propriedade rural foi levada. Eu não tenho mais uma propriedade rural, eu só tenho rocha.
rocha e rocha. E não é blocos, não, é uma rocha praticamente inteira, maciça. Então, quer dizer, o que ele vai fazer, né? Então, dá para recuperar? No caso, dá. Mas quantos centenas de anos vão levar, então, né? Aí a gente já está falando de uma escala que não é humana. Porque o processo de formação do solo, a escala temporal dele não é a mesma da humanidade. Então, no caso desse produtor, ele perdeu aquela área. A área continua sendo de posse dele, mas realmente, em termos de agricultura, não tem que ser feito. Porque aquele solo, provavelmente, a gente sabe da intensidade que foi, mas ali a gente tem um fator de erodibilidade do solo. Porque quando a gente pensa na erosão, o solo ele é propenso a sofrer erosão. Só que dependendo do tipo de solo, você vai ter solo mais ou menos propenso. Um solo que é mais propenso, com uma erosividade alta, que é a força do agente erosivo, ele vai sofrer mais que um solo menos propenso. Então, nesse caso, a gente já tinha uma erodibilidade maior desse solo, uma suscetibilidade maior a ser erodido, e com o que aconteceu, com aquele verdadeiro desastre ambiental, infelizmente, o solo dele todo foi removido. Então, em termos de formação de solo, não é na escala temporal. Entendi. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.